A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai esteja conosco, Senhor, que a Tua palavra e o Teu ensinamento entre em nossos corações e em nossas mentes, Pai, e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Ontem nós lemos até a 9ª praga, né? Onde Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir, porque ele tinha planos. Hoje a gente vai ler sobre a 10ª praga, no capítulo 11 de Êxodo. Deus anuncia a morte dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda em uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir totalmente, com toda a pressa vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de sentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás de Mó, de todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e o teu povo que te segue, então depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Aqui Deus está falando para pedir ao seu vizinho itens de prata e de ouro, né? Lembra que no comecinho ele falou que os israelitas iriam sair muito bem dali, com um grande despojo dali, né? E o despojo será exatamente esse. Deus fez com que os israelitas fossem bem vistos entre os servos de Faraó, e ali os servos acabaram de bom coração dando tudo o que eles pediram. A primeira Páscoa, capítulo 12. Lembrando que a gente está lendo em Êxodo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e a verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim, a todos os deuses do Egito fareis juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima, e vós não... Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito.
E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comerão pães sem fermento, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que a cada alma houver de comer, e isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães sem fermento, até 21 no mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou Moisés, pois, a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de ensopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Passai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra do Senhor, vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso conforme o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aqui Deus está ensinando o que eles devem fazer assim que chegar na terra, assim que forem libertos e chegarem no deserto, que é a festa da Páscoa. Então, na realidade, a Páscoa significa livramento, né? Livramento da morte, né? Aqui a 10ª praga no versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se estava em seu trono, até o primogênito de cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do nosso povo, tanto vós como os seus filhos, os filhos de Israel. Ide e servi ao Senhor como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. Ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que a levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Aqui concretizando o que Deus havia prometido, que eles iriam despojar os egípcios e que seriam praticamente expulsos da terra do Egito, né? Os egípcios ficaram com medo, quando viram seus primogênitos mortos, ficaram com medo que eles também morressem, né? Versículo 37, a saída do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças.
E subiu também com eles muita mistura de gente e ovelhas, bois e uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos sem fermento da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram expulsos do Egito às pressas. E assim nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja ele circuncidado todo o homem, então poderá celebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Imagine só, 430 anos os israelitas foram escravos na terra do Egito. E nessa noite foram libertos, conforme Deus havia dito, né? Como Deus havia prometido. Capítulo 13, os primogênitos são consagrados. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santificai-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão. Pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, estáis saindo. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, dos heteus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães sem fermento, mas ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães sem fermento, porém o levedado não seja encontrado contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando houver dado, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Porém, se não o resgatares, cortar-lhes a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro: o que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte da casa da servidão, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato, e serás isto por sinal na tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus,
que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra em volta do Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram à terra do Egito bem armados, e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, farei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aqui Deus fez eles caminharem por um outro caminho, um caminho mais longo, para que o povo não se arrependesse, depois que visse a guerra, tudo que estava acontecendo, não resolver voltar para o Egito e tornar escravo de novo. Então Deus mandou pelo caminho mais longo. Ele tinha uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem durante o dia para guiar os israelitas, e à noite era a coluna de fogo, para que os israelitas não se perdessem pelo meio do caminho. No capítulo 14, Deus anuncia a morte dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Arairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampando juntos ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás dele. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aqui o povo já estava meio agoniado, né? Quando viu os egípcios, aquele exército todo, aquele monte de cavaleiros, de carros e tudo vindo atrás deles, eles temeram, né? Então foram de encontro a Moisés. Falou, não, era melhor ter ficado no Egito do que morrer aqui no exército. Mas Moisés enfatizou, falou, não, tenha paciência, tenha fé, porque Deus prometeu e ele proverá, né? O mar se abre no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua vara sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se entornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que
em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Aqui Deus colocou a coluna de nuvem que ficava à frente deles, Deus colocou atrás deles para evitar que os egípcios alcançassem os israelitas, né? E Moisés já estava obedecendo a Deus para abrir o mar vermelho. No versículo 22, e os filhos de Israel entravam pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriam os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco. E as águas foram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera sobre os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés. Aqui no Mar Vermelho, depois que ele abriu o Mar Vermelho, que os egípcios começaram a passar, imagina só, são 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, fora o rebanho. Então, para atravessar o mar, realmente seria bem demorado. O que ele fez? Deus quebrou os carros dos egípcios para que eles andassem mais devagar. E os egípcios, inclusive, começaram a temer a Deus realmente. Falou: poxa, não, calma aí. Esse Deus está com eles mesmo, está fazendo tudo para protegê-los. E quando todos passaram, então Moisés, seguindo ao comando de Deus, fechou o Mar Vermelho, e a água se voltou em cima de todos os egípcios que estavam dentro da água. Os que estavam fora ainda se salvaram. Aquilo ali para que servisse de testemunho. Ali foi a glória de Deus, foi o nome dele, ele foi glorificado. Todo aquele processo que Deus fez de endurecer o coração de Faraó, de não permitir que realmente o povo saísse para servir a Deus no deserto, era exatamente para que o nome dele fosse reconhecido. Então, depois dessa mão forte, lembra que Deus falou que iria tirar o povo do Egito com mão forte, e depois dessa mão forte, realmente o nome dele foi reconhecido. E amanhã a gente continua o Cântico de Moisés no capítulo 15. Senhor Deus e Pai, obrigada, meu Pai, por Tua palavra. Senhor, obrigada pelos Teus ensinamentos, Pai. Abençoe-nos, Senhor, em nome de Jesus, com a Tua unção. Proteja-nos de todo mal. Eu peço a Ti, Senhor, derrama a Tua unção, em especial essa pessoa que está me vendo agora, que está me escutando, Pai. Derrama a Tua unção sobre ela, proteja-a de todo mal, Senhor. Os que estão em seu caminho, que sejam fortalecidos na Tua fé, Pai. E os que não estão, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Teu santo nome, Senhor. É o que eu peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração e Deus abençoe.